do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, o motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, o motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então,
É só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão. Que bom estar aqui com você. Que bom que você decidiu assistir o culto hoje. Não desanima. Eu sei que esse tempo de distância da igreja, do culto presencial, e a falta de ir à igreja tem um efeito de distanciamento daquela nossa, que parecia uma obrigação, uma certa, assim, aquela responsabilidade que tínhamos de ir para o culto, responsabilidade com a gente mesmo, né? Com a nossa comunhão com os irmãos e adorar na igreja. Isso parece que mudou um pouco, mas não desanima. Liga ao culto, assiste o sermão que você tem que assistir, vai lá, se esforce, faça silêncio na sua casa, faça oração, crie um momento de adoração na sua casa. Não perca isso. Não deixe que a circunstância tire isso de você. Quero convidar você hoje a conversar comigo sobre um assunto muito importante. Mas antes de falar do assunto, convido você a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, nós leremos a Tua Palavra e dela extrairemos lições para a nossa vida. Queremos apenas que o Espírito Santo nos conduza para que essas lições elas transcendam o fator cognitivo e entrem também no nosso ambiente comportamental e que isso possa transformar nossa vida para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu vou ler com você hoje o livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Abra aí sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Eu leio assim com você. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. A história de Davi e de Jonatas ela é impressionante porque eu não sei se existe uma história bíblica mais bela do que essa daqui. Porque ela é muito incomum, é uma amizade de um jeito assim que chega até a ser estranho pra gente, porque hoje em dia não existe almoço grátis, né? Ninguém dá nada de graça para ninguém, então a gente sempre desconfia das amizades, dos coleguismos, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás. Aí quando a gente vê um cara que tem direito ao trono e ceder o trono para o outro, fala, não, é você, Deus quer que seja você mesmo, você vai ser o rei e eu vou proteger você, fuja, eu não quero que mal nenhum te aconteça e querer bem para o outro assim de graça. Existe uma certa estranheza, mas eu quero dizer algo para vocês aqui nesse culto, e eu vou citar nesse momento o Eugene Peterson, quando ele fala sobre amizade, ele fala assim, olha, a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum. Repito, a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum. O que ele quer dizer com isso? O Eugene Peterson quer dizer que se não for amizade, se não forem as amizades na nossa vida, nós não vamos ter uma espiritualidade como ela poderia ser. Nós não vamos ter uma vida cristã tão boa como ela poderia ser se nós tivéssemos uma amizade especial na nossa vida. A história de Davi você conhece já, então eu não vou ficar assim passando por todos os detalhes, mas é importante levar você naquele momento que Davi vence o gigante e corta a cabeça do gigante, leva a cabeça para o rei e o rei fica assim absurdamente extasiado porque ele tinha vencido aquele gigante, só que quando Davi volta para Jerusalém, junto com Saul, agora nesse momento para viver no palácio junto com o rei, porque o rei tinha convidado ele para morar lá, agora ele virou a coqueluche do momento, ele é o herói nacional. Quando eles estão voltando, o pessoal, as mulheres principalmente, dançam e gritam o nome de Saul, dizendo que Saul matou milhares. E aí elas também dizem assim, mas Davi matou a dezenas de milhares. Como se estivesse dizendo assim, olha, Saul é bom, mas Davi é bom demais. Nesse momento, surge no coração de Davi, de Saul, na verdade, medo. E eu gostaria que vocês observassem isso que eu vou falar para vocês. O medo, ele é o responsável pela maioria das coisas ruins que acontecem no mundo. Quando uma pessoa tem medo da outra, ali a relação está
fadada ao fim, ao fracasso, à destruição. Porque o medo é quase como se fosse um demônio. O medo, ele gera em nós raiva, ele vai gerar em nós violência, ele vai gerar em nós inveja. Saul estava com medo de Davi. Medo por quê? Medo porque as pessoas estavam gostando dele mais como guerreiro do que gostavam de Saul? Estavam gritando o nome de Davi, não de Saul, por isso que ele estava com medo? Ele estava com medo porque ele sabia que o Senhor estava com Davi. E se o Senhor estava com Davi, ele sabia que o reinado seria de Davi, mais cedo ou mais tarde. Mas é interessante que no capítulo 18, nós vemos aqui no verso 12, no verso 12 mesmo do capítulo 18, diz assim, que Saul temia a Davi. Olha que interessante, cita uma vez, Saul temia Davi. No verso 15, temos uma outra citação, dizendo assim, então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Mais uma vez, o capítulo 18 diz aqui que Saul tinha medo de Davi. Mas o capítulo insiste nisso, olha que interessante. Se você for lá no verso 29, você vai ler assim, então Saul temeu ainda mais a Davi. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sei qual é o sentimento que tem permeado e tem invadido o coração de cada um de vocês. Mas se for o medo, caia de joelhos agora. Caia de joelhos agora e peça para Deus tirar o medo do seu coração. Existe uma razão para que a Bíblia insista com a gente, não temas, não temas, não temas. Porque o medo te destrói. O medo tira de você as possibilidades. O medo tira de você a visão de Deus. O medo tira de você, na verdade, as oportunidades que Deus tem de corrigir você. O medo faz você fugir da correção divina. Davi era a correção divina. E Saul queria matar a correção divina, ao invés de aceitar, abaixar a cabeça e permitir que Deus fizesse a obra dele. Não, eu vou matar Davi. Eu vou matar Davi. É nesse momento que ele está com medo e ele quer matar Davi, é nesse momento que a raiva dele aumenta, porque as mulheres cantavam o nome de Davi. E não só as mulheres, mas as filhas do Saul queriam casar com Davi. Até que uma filha de Saul casa com Davi. E para acabar mesmo com Saul, o príncipe, o filho de Saul, se torna um grande amigo de Davi. E essa relação de Jonatas e Davi, eu acredito que é, na verdade, a coisa mais importante que aconteceu na vida de Davi. Eu disse isso aqui na igreja do Riacho Grande. Na minha opinião, a coisa mais importante que aconteceu na vida de Davi foi a amizade que ele teve com Jonatas. Por que foi a coisa mais importante que aconteceu? Por alguns fatores que eu consigo observar na história de Davi. Se a gente olhar para a história de Davi, a gente vai perceber alguns detalhezinhos ali, olha. É claro que eles fizeram um pacto, né, Jonatas e Davi, você conhece, que se acontecesse alguma coisa com Jonatas, Davi ia cuidar da posteridade, dos herdeiros dele, não ia fazer mal nenhum. E assim aconteceu, vocês conhecem a história. Jonatas morreu com Saul lá na batalha contra os filisteus, e aí depois que isso aconteceu, Davi vai, toma o império, o reinado, se torna rei, passa a mensagem para todos os povos ao redor, agora tem um novo rei, tem um novo coração, uma nova relação com Deus, e gasta um tempo trazendo paz a Israel, e depois que ele gasta esse tempo trazendo paz para Israel, agora ele é o rei, Jonatas havia morrido, ele senta no trono e aí ele pensa, será que sobrou alguém da linhagem de Jonatas? E aí ele pergunta para os oficiais, para Ziba, um dos oficiais, ele vai lá e descobre que tem um carinha morando lá em Lodebar, chamado Mefibosete, que é filho de Jonatas, que fugiu na época que o pai morreu, que o Saul morreu e o Jonatas morreram, fugiu com medo de serem mortos ali, a babá leva ele acaba caindo no chão, fica com algum problema ortopédico, fica aleijado e vai morar escondido, porque tem medo que o rei vá lá e acabe com a vida dele, né? Porque ele era um possível príncipe, um possível rei.
Mas Davi, vocês conhecem a história, Davi vai lá e fala, não, vem aqui, venha morar no palácio, eu vou devolver as terras que eram da sua família, não precisa ter medo de mim, leva o aleijado, que era filho do príncipe, um possível inimigo, para morar com ele lá no palácio. Uma história muito linda essa, né? Mas ela não é o foco da minha leitura sobre a vida de Davi com vocês hoje aqui de manhã. Por que eu digo para vocês que a amizade de Jonatas e Davi foi a coisa mais importante na vida de Davi? Porque se você lembrar na história de Davi, ele teve um pecado muito sério. Vocês lembram do pecado, né? Lembram, né? Da mulher, do Urias, que ele deseja, ele vai, chama a mulher, acaba consumando o fato, ali adulterando, tendo relações com aquela mulher que não era dele. E aí então, depois de saber que ela estava grávida, chama o Urias, que era um guerreiro muito fiel, para voltar para Israel, para tentar fazer com que Urias se deitasse com a mulher dele, para tentar enganar a sociedade e o próprio Urias, para que aquele filho que aquela mulher fosse ter, jamais passasse alguma desconfiança na cabeça de Urias que não era dele. Como eu tenho um filho, se eu estou na guerra e a mulher está grávida? Como assim? As datas não iam bater. Então Davi tentou fazer um bem bolado, mas não deu certo. O Urias era muito fiel e se negou a se deitar com a mulher, voltar para casa, enquanto os outros soldados estavam lá, junto perto de Amon, lutando lá, e ele falou, vou dormir aqui na frente. Então Davi decide não só adulterar, mas ele decide matar o cara. Manda o cara para a linha de frente e o Urias morre lá na linha de batalha. Vocês conhecem essa história, conhecem de trás para frente. Mas o que acontece depois do pecado? Davi se torna um homem com uma mente, uma consciência culpada. E eu quero perguntar para você hoje aqui, você conhece um homem com consciência culpada? Você já conheceu um homem com a consciência assim, pesada de culpa de ter feito uma coisa errada? Vou te dizer, consciência culpada, um homem com consciência culpada é a pior coisa que pode existir. Porque um homem com consciência culpada é um homem sem moral. Um homem com consciência culpada é um homem sem dignidade. É um homem que não consegue se levantar pelo que é certo. É um homem que geralmente vai passar pano em coisa errada. Vai ser tolerante com coisa que tinha que ser resolvida. Vai fazer vista grossas para coisas que deveriam ser acariciadas e levadas a público e resolvidas. Não é porque são bonzinhos, não. É porque tem uma consciência tão culpada, tão pesada nas coisas que fez, que agora não consegue mais exercer a justiça. Não consegue mais viver de acordo com aquilo que antes ele tinha. E isso acontece com Davi. Por que eu sei que isso acontece com Davi? Porque Davi, ele está lá vivendo a vida dele como rei, em paz. E acontece que ele tinha vários filhos, né? Porque ele tinha não só uma mulher, ele tinha várias mulheres. E Davi tinha filho com cada uma. E ele tinha uma filha chamada Tamar, uma menina de um casamento ali. E do outro casamento, ele tinha um filho chamado Aminon. O Aminon, ele se interessa por Tamar. E ele vai lá e abusa sexualmente da Tamar, da irmã dele, da meia-irmã dele. E aí o Davi tem um outro filho chamado Absalão, de uma outra mulher, que é meio-irmão desses dois que estão tendo problema ali, né, do violentador e da violentada. E o Absalão chega para Davi e fala assim, pai, é o seguinte, o Aminon, ele abusou sexualmente da Tamar. O senhor precisa fazer alguma coisa. Não é possível, isso é um absurdo, isso aqui virou. Agora, a cultura cananita está aqui, nós somos o povo de Deus. A gente não admite estupro, a gente não admite violência desse tipo. Pai, o senhor precisa fazer alguma coisa com o Aminon. E então Davi não faz nada. E fala, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar o quê para o Aminon? Vou falar assim, Aminon, olha, não pode fazer coisas erradas sexualmente, isso não é legal, sabe, fazer isso aí que você está fazendo. Por que Davi não quer falar? Por que Davi não quer resolver o problema? Por que, gente? Porque ele está com a consciência culpada. O Davi está com a consciência culpada porque ele estava em pecado, ele tinha pecado terrivelmente. Então ele não se sente com moral. E ele fala assim, Absalão, eu não tenho moral
para ir resolver esse negócio. Aí sabe o que Absalão faz? Tá bom, se o senhor não tem moral, eu tenho. Absalão vai lá e mata o Aminon. Aí o negócio ficou feio, porque isso acabou virando uma guerra civil. O Absalão vai falar assim, ó, o senhor não tem moral, e já disse para o país todo, falou assim, meu pai não tem moral, ele é um rei ilegítimo, porque ele não tem mais moral para guiar esse país aqui. E aí acontece um problema secundário agora, que Davi vai ter que enfrentar, que Absalão quer tomar o reinado. E aí, então os conselheiros de Davi falam assim, Davi, é o seguinte, você tem que resolver o negócio do Absalão. O Absalão está querendo tomar a tua cadeira, tomar a tua liderança aqui, ele vai tirar você do trono. E Davi, sabe o que Davi faz? Sabe o que Davi faz? Davi não faz nada. Davi não faz nada, porque ele está sem moral. Ele está com a consciência culpada. Ele está fragilizado pelo próprio pecado dele. E o Absalão está deitando e rolando, fazendo o que quer, ameaçando que vai fazer isso e aquilo. E o rei Davi, o poderoso, o menino que venceu um gigante com o Senhor dos exércitos, agora não faz nada. E vê um filho incontinente, um filho desequilibrado, tentando fazer justiças com a própria mão, fazendo as coisas, e Davi está ali, porque é um homem de consciência culpada. Meu irmão, tome cuidado com a sua consciência culpada. Eu não estou dizendo para você não ter culpa ou fingir não ter culpa, mas eu estou dizendo para você não ter pecados que tirem a sua moral. Ah, pastor, esse negócio de moral não existe, ninguém tem moral. Tem gente que tem moral sim. Tem gente que tem moral sim. Ah, pastor, mas esse negócio, quem que casa virgem? Sim, tem gente que casa virgem. Essas pessoas sim têm moral. Para falar, tem moral para falar, porque casou virgem. Mas pastor, que homem que nunca, não deu uma adulteradinha, não deu uma, não tinha um cacho, tal. Tem homens que nunca adulteraram, esses homens têm moral. Não fique projetando nos outros um problema que é seu. Só porque algo é normal para você, é normal para todo mundo, isso não é verdade. Existem pessoas que têm moral sim para falar, não, aqui eu não aceito isso. E a minha recomendação para você é que você busque ter moral, que você busque ter dignidade. Mas Davi não está conseguindo resolver mais as coisas, porque ele não tem mais moral. O Absalão fala que vai pegar ele agora, e os assessores do rei falam, rei, já que você não vai fazer nada, né? Pelo menos vai embora. E o Davi faz o quê? Davi foge. Só que nesse meio tempo aí, os oficiais, os líderes lá de Israel, os ajudantes do Davi, decidem criar uma situação para matar Absalão. E eles vão lá, matam Absalão, o filho do rei que queria tomar o trono. E depois de matarem Absalão, eles chegam para Davi e falam assim, Davi, agora nós precisamos que você vá lá na sacada e agradeça ao povo e a todos aqueles que lutaram para matar o Absalão. E o Davi fala, não, eu não vou fazer isso, eu estou muito triste que o meu filho morreu, o meu filho que estava fazendo uma insurreição, uma guerra civil, eu estou muito triste que ele morreu, eu não posso fazer isso e tal. E eles falam, não tem problema, Davi, você pode não fazer, mas lembra aquele WhatsApp que você mandou para a gente, falando para a gente colocar o Urias na linha de frente para ele morrer? A gente vai estar no Estadão amanhã, tá cedo. Sabe aquele áudio que você mandou para a gente, falando que você tinha que resolver o problema com a tal de Batseba e tal, sabe aquele esquema que você mandou a gente resolver? Então, amanhã o povo vai estar na internet, vai estar bombando, vai estar no top trending do Twitter, não se preocupa com isso. Aí sabe o que Davi tem que fazer agora? Aceitar a chantagem. E vai lá, agradece por terem assassinado o filho dele mesmo sem ele querer. Sabe o que é isso? Isso é um homem sem moral. Sabe o que é isso, gente? Isso é um homem com consciência culpada. Não tem mais força, não tem mais dinamis para se levantar pelo que é certo, para resolver as coisas. Ai, pastor, quanta história de fraqueza e de consciência culpada de Davi meu irmão. É isso que acontece quando o diabo te pega no pecado. Ele te fragiliza, ele te coloca como se fosse um vidro, aquele homem forte que resolvia fazer as coisas, ele perde aquela energia. Porque ele agora tem uma consciência culpada.
Mas o que acontece? Não para por aí. Lembra do Mefibosete, o aleijadinho, filho de Jonatas, amigo de Davi, que agora estava sendo cuidado por Davi? Nessa fuga de Davi para fugir do seu filho, ele foge e o Ziba, que era o oficial dele, vem visitar Davi e fala assim: olha, Davi, sabe lá aquele aleijadinho lá que você teve misericórdia com ele e tal? Ele ficou lá no palácio lá, com Absalão, tá lá apoiando Absalão. Ele não veio aqui para ficar com você. E Davi fica triste e fala assim para o Ziba: ô Ziba, então todas as terras que eu tinha dado para Mefibosete, fica tudo para você agora, tá bom? Só que quando Davi volta para Jerusalém, depois que Absalão morreu, ele chega lá e encontra o Mefibosetezinho lá, todo sujo pelas ruas. E ele fala assim: o que aconteceu? Conversa. E o Mefibosete fala assim, eu não fui para lá, onde você estava, porque eu sou aleijado. O Ziba falou para mim que ia mandar o jumento, mas não mandou, e eu não tenho como ir para lá. Não tinha como ir lá seguir você, porque eu sou aleijado. E então, o que Davi faz? Davi, ao invés de abrir uma CPI, porque alguém tá mentindo. Ou é o Ziba que está mentindo, falando que o Mefibosete ficou apoiando Absalão, ou é o Mefibosete que está mentindo, falando que Ziba era um traíra. Você decide, ligue para 0800 para decidir quem está mentindo ali. É o Ziba ou é o Mefibosete? Davi está diante disso ali. Ele poderia fazer uma CPI, a CPI Ziba-Mefibosete ali, e acariciar, levantar os fatos para saber quem está mentindo e quem é o traidor ali. Mas não. Sabe o que o Davi de consciência culpada, sabe o que Davi sem moral faz? Ele fala assim: pega metade das terras, dá para o Mefibosete, as outras metades fica para o Ziba mesmo. Ele passa um pano e não resolve a situação, porque ele já não tem mais moral. Irmãos, sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque depois ele vai, pede perdão, sinceramente, e resolve o problema dele com Deus. Agora, é importante a gente olhar para o Davi e entender que essa falta de moral dele é consequência da situação do pecado dele, mas o Davi, ele teve uma grande bênção na vida dele. E a bênção na vida dele foi a amizade dele com o Jonatas. Porque a sociedade, o mundo sempre olhou para ele, e através desses olhares, que nós somos construídos pelos olhares, né? A sociedade olha para a gente se constrói a partir desse olhar. A família de Davi olhava ele como nada, porque quando o profeta foi lá ungir o rei, o pai trouxe todos os filhos possíveis, só o Davi que não. E o profeta fala: não tem mais filho? O pai fala: não tem mais filho não. Mas Deus fala: não, tem mais um sim, Davi. Você pensa, na sua casa você tem uma fileira de irmãos, a sua mãe, seu pai menciona todos os filhos, e na hora que chega a sua vez, fala: mas aquele ali não. E aí Deus fala: não, é aquele ali que eu quero. Então o olhar da família de Davi para Davi era um olhar depreciativo, um olhar que colocava ele como não útil, ou inútil. E aí, quando ele vai para viver no palácio, o olhar de Saul para ele era um olhar de inimigo. Davi é o inimigo. Ziba, o oficial, olhava para Davi como se fosse um esquema. Davi era visto como um esquema para beneficiar o próprio Ziba. Só que existia alguém na história de Davi que, mesmo ele sem moral e imperfeito, olhou para ele de um jeito especial. E essa pessoa foi Jonatas. Jonatas olhou para Davi como um amigo e amou Davi como um amigo. Tratou ele de igual para igual. Não tratou ele lá para cima, como as mulheres falavam, que ele era um herói, mas não jogou ele lá para baixo, como a família falava, que ele era inútil. Teve uma visão equilibrada de quem Davi era e amou Davi. A amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum. Eu vou dizer para vocês, a única razão pela qual Davi continuou sendo rei depois desse pecado com Batseba, a única razão foram as lições que ele aprendeu com Jonatas. Como assim, pastor? Davi podia ter ouvido assim de Jonatas. Jonatas falou assim: olha, Davi, vai e mata meu pai, ele está querendo te matar, vai lá, mata ele. Deus não te escolheu para ser o rei? Vai lá e toma, eu vou abrir a porta,
do palácio, você entra e mata ele pelas costas. Jonatas podia ter dado um conselho assim para Davi, mas Jonatas não dá esse conselho para Davi. Jonatas fala assim: olha, Davi, Deus escolheu você para ser rei, né? Então vai, foge, se preserva, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus planejou vai acontecer. Então não precisa conseguir com as suas próprias forças o que Deus vai te dar. E Davi recebe esse tipo de orientação de um amigo, porque um amigo diz isso, um amigo vai melhorar a gente. Um amigo vai colocar a gente no caminho de Deus. A amizade coloca a gente não muito para cima, mas também não muito para baixo. Gente que fica adulando muito a gente, coloca a gente num pedestal onde a gente não pertence. Ou aquelas pessoas que ficam colocando tão a gente para baixo, como a família de Davi, como se fosse inútil, também não querem tanto o nosso bem. Um bom amigo dá uma visão equilibrada de quem a gente é. Aponta as nossas limitações, mas aponta a nossa verdadeira origem, nossa especialidade também. No caso de Jonatas para Davi, você vai ser o rei Davi. E mesmo quando ele não está ganhando nada com isso, o amigo favorece o amigo. Uma forma desinteressada de viver com o outro. Jonatas salvou Davi, porque Davi podia ter destruído Absalão. Davi podia ter feito um monte de outras coisas. Mas, no fim das contas, ele preferiu agir do jeito que ele aprendeu com o Jonatas. Ele decidiu assim: olha, eu tô com culpa mesmo. Eu tô lascado, eu tô sem moral. Tá? Então, se Deus quiser que eu continue sendo rei, ele vai fazer eu ser rei. Eu não tenho condições nenhuma, eu estou mal. Mas se ele quiser, ele vai fazer eu continuar sendo rei. E Deus preservou ainda Davi no trono, porque era assim que ele queria. Mas essa lição ele só pôde aprender com um amigo de verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Você precisa de um amigo para dizer que você está com bafo. Você precisa de um amigo para dizer que você é chato. Você precisa de um amigo para dizer para você que você está falando demais. Você precisa de um amigo para dizer que você não é a última bolachinha do pacote. Um amigo coloca a gente na realidade. Mas você também precisa ouvir um amigo dizer para você palavras de Deus que você nunca vai dizer para você mesmo. Tem certas coisas que a gente não fala para a gente mesmo, porque a gente gosta de pensar bem da gente mesmo. Mas um amigo verdadeiro, ele é capaz de dizer coisas para a gente e olhar para a gente de um jeito que ninguém mais olha, nem a família olha assim, nem o rei vai olhar, nem os nossos empregados vão olhar assim para a gente. Mas um amigo olha de forma equilibrada para você, de forma amorosa, e diz para você o que é que você é, o que é que você tem, o que é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer para ser alguém melhor. Jonatas modificou a história de Davi. Davi estava sem moral. Davi estava com culpa. Davi estava destruído. Mas ele aprendeu uma lição pequena com Jonatas. Não faça aquilo que Deus vai fazer. Se ele quiser que você esteja no trono, ele vai manter você. Quando o trono de Saul foi ameaçado, o que ele fez? Tentou matar quem ameaçava. Quando o trono de Davi foi ameaçado, no caso Absalão ameaçou, o que Davi fez? Ele matou a pessoa? Não, ele permitiu que Deus conduzisse as coisas do jeito que Deus queria que conduzisse. Mesmo sem moral, mesmo sem dignidade, a amizade que ele teve com Jonatas ensinou ele a tomar uma decisão mais equilibrada, conduziu ele no final das contas por um caminho melhor. Se você está sem moral, se você está sem dignidade, por um pecado que você cometeu, que talvez ninguém saiba, como a história de Davi, esteja só com você, mas isso está te incomodando, sabe o que você precisa para resolver esse problema? De um amigo, que você possa compartilhar isso com ele, que você possa compartilhar a sua dor, alguém que você possa colocar para fora essa coisa que está te matando por dentro, para que você seja curado, para que você possa voltar a operar de forma normal na sua vida, na sua família. Você precisa de alguém, talvez até um terapeuta, um amigo pago, para você colocar para fora isso que está te impedindo de agir de forma justa e correta na sua vida. O antídoto
para a falta de moral e para a consciência culpada? É um amigo. A mão de Deus aqui na terra, a expressão do amor de Deus aqui na terra, um amigo. A amizade para a espiritualidade é tão importante quanto a oração e o jejum. Então, a todos os sem moral que estão me ouvindo, todos os com consciência pesada, com uma bigorna no pescoço, você precisa de um amigo. Você precisa se confessar. Não para pedir perdão para a pessoa que não tem nada a ver, mas para ser ouvido por alguém, ser acolhido por alguém e saber que alguém lança um olhar sobre você de amor, que não te coloca nem para cima e nem tão para baixo também. Um olhar realista de amor e que te queira bem. Tenha um amigo, faça um amigo. Deus desejou isso para a sua vida. Para de viver sozinho. Procure ser o amigo de alguém. Mesmo que ele não seja tanto seu amigo assim, tanto a sua amiga, seja para alguém. Quem sabe essa relação um dia vai frutificar e você vai encontrar eco nessa outra mente, acolhimento, amor. E a sua falta de moral e a sua consciência culpada vai ser curada. E dali diante você vai conseguir viver de forma mais equilibrada entre as suas culpas, suas vitórias, mas sempre vivendo com um padrão moral elevado, não baseado no seu mérito, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que nos chama amigo. Ore comigo nesse momento. Grandioso Deus, pedimos um amigo, Senhor. Pedimos que o Senhor envie um Jonatas para cada casa hoje. Um Jonatas para que coloque a gente no nosso devido lugar, nem tão para cima, nem tão para baixo. Um Jonatas que vá amar a gente, olhar para a gente de uma forma melhor do que a nossa família olhou, do que o nosso chefe olhou, do que o nosso empregado olhou. Alguém que olhe para a gente sem considerar a gente inútil, sem considerar a gente uma oportunidade, sem considerar a gente um inimigo. Alguém que olhe com carinho para nós, Senhor. Talvez tenha alguém que esteja me ouvindo nesse momento que precisa de um Jonatas, Senhor. Envia esse Jonatas para essa pessoa. E se existem consciências culpadas, mentes pesadas, pessoas sem moral e sem dignidade, que o Senhor envie, Senhor, a cura, um amigo para acolher, para curar essa ferida do pecado cometido. E que daqui para frente a gente não perpetue as consequências ruins dos nossos pecados na vida da nossa família. E que a gente viva com moral, com dignidade, dando exemplo para quem vive com a gente. Obrigado pelo seu olhar para a gente. Mas queremos ainda, Senhor, um olhar humano aqui na nossa terra, uma companhia, um amigo que olha assim para a gente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e família nós estamos pra